Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre poesia. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o educador e também poeta James Ribeiro, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. James, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado pela presença. Eu agradeço bastante e até que enfim deu certo, né? Amém! Muito bom. Ô James, vamos falar de poesia. Quero começar perguntando para você sobre a questão dessa construção subjetiva. Como é que a poesia nasce no interior do ser humano? A poesia em si, a gente tem que entender que é uma convenção. O poema ele é uma convenção, então, para que ele exista, ele precisa de seguir alguns determinados caminhos para acontecer. Por exemplo, o soneto é 4-4-3-3, uma convenção. Ele precisa estabelecer essas coisas para acontecer. A poesia é tudo. A poesia é a nave, é o carro, é o açúcar, é o filho, é a criança. Então a poesia, naturalmente, ela já vem com o ser. Todo ser, por si só, é poético, é poesia. Porque a poesia ela não precisa de uma convenção para acontecer, ela simplesmente acontece. Na verdade, você está dizendo que a poesia, ela no fundo, ela é uma junção de todos os elementos existentes para a construção de um texto ou de uma narrativa. Isso. Na verdade, a poesia ela vai além, porque a poesia ela é infinita. Ela não vai ter um lugar onde ela para. Aí, a partir do momento que você tem essa condição de poesia, você pode construir seu poema, pode construir sua prosa, pode construir suas outras questões. Porque a poesia, por si só, ela é infinita. Então, não há um tema exatamente para que ela aconteça. Ela pode ser qualquer coisa. Eu acho interessante isso que você está falando e eu quero colocar aqui a questão, fazer um detalhamento sobre a questão dessa essência humana. A perspectiva da poesia é muito determinada pelo sujeito que a compõe. Como é que funciona esse processo? No sentido de um sujeito, ele enxerga o mundo numa perspectiva e o outro enxerga do outro, e a partir daí eles fazem poesias completamente diferentes com todos os elementos que existem no mundo. Isso. O conceito mais interessante da poesia é que ela simplesmente acontece. Então, eu vou dar um exemplo melhor aqui. Nós temos no processo da construção da literatura as classes literárias, né? O estilo literário. Então você vem lá do barroco, que eles construíam a partir do que eles tinham por lá, com a linguagem que eles tinham lá, ao romantismo, ao pós-modernismo e outras figuras de linguagem do momento, da cultura, né? Então a gente faz um recorte dialético ali para encontrar esse grupo, né? É a questão da dialética, construção da dialética cultural. Então a poesia ela vem aonde? Ela acontece dentro de um grupo, de uma cultura e da comunicação estabelecida. Então, eu vou dar um exemplo melhor. Existe Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, mas existe também Sérgio Vaz, Mano Brown. Então, todo mundo é poeta, né? Dentro da sua construção social, sua construção cultural, sua construção de grupo, de coletivo. Então, ela vai para vários lugares. Vou dar um exemplo. Eu sou mais da linha da poesia marginal. Então, eu escrevo mais na linha da poesia marginal, porque a minha vivência, quanto construtor de poesia ou quanto ideia de poesia, ela está nesse lugar. Como a gente conhece muitos outros, né? Aqui em Santa Bárbara a gente tem a Júlia Mota, que faz isso, o pessoal do rap. Tem muita galera forte aqui no rap que escreve muito bem, né? Então, assim, alguns muito conhecidos, né? Da parada poética, o Renan Inquérito, Sim, que faz conheço. inclusive o Sarau. Nós temos o Douglas também, que era da Realidade Cruel, que aqui muito perto, né? Na Face da Morte, o Aliado G. Então, assim, são pessoas que já construíram poeticamente. O grupo que vai sentir que essa poesia toca é quando você se encontra naquele lugar. É igual a música. A música toca você porque de alguma forma ela te encontra. Senão ela não tocaria você. Então você vai gostar da música quando ela fala com você. Você fala, rapaz, tá passando por isso mesmo. Que bom que eu ouvi isso daí hoje. E você começa a ouvir mais vezes. Pode ser que uma hora você enjoe, mas você vai ouvir mais vezes. Ou a música é aquela coisa que ao repetir tanto, você aprende. Pode ser que você não goste da música, mas você tá lá parado, ouve todo dia seu vizinho ouvindo um sertanejo específico. Sim. Chega um dia que você tá cantando ele. Se você permitir cantar, você pode cantar até ele inteiro. Porque a poesia é esse lugar. Ela vai cutucando, te mostrando, te incentivando. Uma hora você está fazendo. Porque ela está te mostrando isso. Ela está fazendo que essa vivência sua seja construída como poesia. James, você de alguma forma você está falando que a cultura tem uma relação direta na construção da poesia. Quero aproveitar esse argumento e inserir uma questão aqui que é a contribuição do sagrado
para a construção da poesia. Como é que acontece isso e quais os resultados dessa relação? Olha, a gente acredita, na maioria das vezes, e isso vai depender da crença, que a gente entende. Se a gente pegar, por exemplo, o Sagrado Cristão, ele fala: no princípio era o verbo, e do verbo se fez a carne. No nosso sagrado, por exemplo, eu que sou do candomblé, a gente começa pela oralidade. Então tudo que a gente aprende, ela vem a partir da oralidade. Não há registro, exatamente o registro, mas existe oralidade, que é o quê? A palavra, o verbo. E ele se transforma em poesia para o sagrado. E a gente também tem na sociedade, tudo é um ritual e para ele precisa de signos. Todo ritual precisa de um signo. Então, a gente vai para a igreja, então, em determinado momento, qualquer signo que tiver naquela igreja significa a igreja. Como o crucifixo significa para o cristão. Como o ogó significa para o candomblé. Como esses elementos significam. Então, esse lugar da palavra, ela se transforma num símbolo. A palavra é símbolo, a palavra tem força. E todos os sagrados falam isso. Que há uma força na palavra empregada. Independente de que você fale, independente de como você faça. Então você vai ter a lei do retorno para alguns, né? Que aquilo que você fez vai retornar. Então aquilo que você fala, ela vai retornar também. Né? Então você pedir coisas. Por isso que existem muitas preces. As preces é pedir, porque a palavra tem o poder. Esse poder de chegar a algum lugar e esse outro ser maior, né? Te trazer de volta. Então a poesia, ela está nesse lugar de... Inicialmente era a palavra, inicialmente era o verbo. E isso, na maioria dos sagrados, se constitui assim. Porque os sagrados, na verdade, são muito iguais. O que diferencia é quem vai, né? Para você questionar o do outro. Mas do mais, eles são todos iguais, basicamente. Eu acho muito interessante essa sua fala. No fundo, você está dizendo, o James, que a oração, o ato de orar, na verdade, é um ato poético, ou eu fui longe demais? É isso. A oração é poesia. Até porque oração é uma frase, né? Isso que significa, no português, a oração seria uma frase. Mas assim, a oração, ela é um pedido, ela é um momento onde você consegue construir um relicário, mas um relicário interior. Então você ora, porque de alguma forma essa palavra vai te fazer alcançar, chegar onde você está querendo chegar. Essa proteção que você está pedindo, ou essa intervenção que você está pedindo. Então, de alguma forma, é esse o processo da oração, porque a palavra tem o poder. Então, a poesia, ela vem desse lugar. Você pega, por exemplo, na própria Bíblia, né? Tem o Cântico dos Cânticos. Então, ali, ele é construído inteiramente poético, né? Quem lê sabe que é praticamente uma poesia. Se você vai gostar ou não, é outro critério, é outra construção. Mas ali já existe a poesia, porque a palavra em si, ela vai te significando, ela vai te fazendo encontrar nesse lugar. Então, a potência da palavra por si só, a potência da oração por si só, permite com que a pessoa se sente acalentado, acarinhado, que tenha colo, né? Pietá, né? Que as pessoas falam, esse grande símbolo de carinho, de acolhimento. É quando você está triste, né? Hoje a gente vê muitas pessoas indo para terapia, porque o poder da palavra significa muito para a pessoa, né? A criança, quando ela é muito pequena, a voz do pai acalma, a voz da mãe acalma. Então, o poder da palavra também está nesse lugar, né? E a poesia, ela vai pegando esses significados e trazendo para a gente de uma forma, por ser arte, uma forma com que eu possa externar aquilo que está lá dentro. Eu não posso te mostrar se não for em arte, né? Que é mais difícil você mostrar quem você no seco, costumo brincar, né? No dia a dia, às vezes você não consegue perceber quanta sensibilidade existe naquele gesto, naquela fala. E aí também eu no espaço de ator, né, que também sou de teatro, professor de teatro. Então a gente entende a importância desse cuidado da fala, do exercício, do gesto, do movimento. E a poesia está todo esse lugar. Há uma poesia na dança, no gesto que termina ou não termina. Há uma poesia no reggae, na forma com que ele transforma esse reggae, na música, na forma com que ela procura tocar na gente. Então a poesia está em todos os momentos. E na oração principalmente, que é onde a gente se entrega. E normalmente orações são feitas em grupo, né? Mas também são feitas sozinha. Porque a gente está procurando aquele filete de palavra, aquele lugar, né? Eu costumo dizer, aquela centelha de luz para poder nos organizar e nos orientar. Fazendo uma síntese da sua fala, me dá um pouco a impressão que existe um triângulo, que é um seminário da poesia, que é o sujeito, o outro e a divindade. Segue nessa linha?
O divino, ele não larga nunca, né? Acho que o divino, independente do qual divino você está, ele não larga. Até porque a expressão do divino, a gente costuma chamar, eu chamo mais de sagrado, né? Porque é esse lugar mais sagrado. A expressão desse divino, ele está no lugar onde a gente não resolveu. Normalmente o divino é por isso. Eu não consigo explicar isso. Divino. Né? Não consigo explicar a morte. Divino, foi ele que resolveu isso aí pra mim. Esse é o ponto. Porque facilita muito, inclusive, né? Quando a gente não está conseguindo resolver. Então, por natureza, a gente busca ele para resolver a maioria das coisas. Por natureza nossa. Né? Vai iniciar alguma coisa, nossa, Deus me ajude, que o Oxalá me proteja, que Exu me acompanhe. Então, assim, a gente costuma, no nosso diálogo, colocar esse divino, naturalmente. E a gente está vivendo em sociedade. Então, eu preciso estar com o outro. Eu não moro numa fenda, então eu preciso estar com o outro. Então essa tríade naturalmente vai acontecer a partir da palavra. Porque o verbo por si só, ele significa. As coisas significam. E esse significado que leva a gente a ir, a vir ou a estar naquele lugar, né? Você falou muito da palavra. Minha pergunta, existe poesia no silêncio? Existe. Inclusive a música só funciona pelo silêncio. Porque senão ia ser uma coisa interminável. A música começa, por exemplo, tem uma música que fala eu... Se não tem esse silêncio, não tem música. É um zumbido, é um chiado. Então toda música ela precisa da pausa. Ela só funciona a partir da pausa. Então olha a importância do silêncio. Existem muitos espetáculos, aí eu vou de novo para esse lugar do teatro. Sim. Que a gente só quer o personagem em silêncio, olhando o público, sem música, sem luz, só a personagem. A poesia está aí. Então, para quem assiste, nossa, que lindo. E a poesia, ela é isso, né? Porque ela não é exatamente a palavra. Até porque se você construir um teatro mudo, tem texto, né? Pode parecer engraçado, mas é verdade. Existe um texto no teatro mudo. Não existe a comunicação verbal, mas existe um texto, que é a não verbal, porque existe uma comunicação não verbal, que é falar de alguma forma, é se comunicar, é se expressar de alguma forma, que é o silêncio. Muito interessante isso, muito interessante. Bom, nós estamos conversando aqui com o James Ribeiro, que é educador e poeta, sobre poesia. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre poesia. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, James Ribeiro, que é educador e também poeta. Ô James, estabeleça uma relação aqui entre alguns conceitos que, no meu entendimento, meu pobre entendimento, me parece que dialoga muito bem na construção da poesia, que é a tristeza, o belo e a poesia propriamente dita. Como é que você consegue estabelecer um diálogo entre esses elementos? Olha, a beleza até na morte.
Então a morte, normalmente, ela não deveria ser feliz, né? Eu falo não deveria porque a gente já conhece pessoas que se felicitam pela morte de outras. Mas pela construção natural do ser, a gente entende que há beleza na morte. Principalmente se você pegar Maria Bethânia, ela gosta muito desse lugar, né? Ela sempre fala que as músicas tristes são as melhores que tem, né? O quanto é poética a Bethânia, né? Você pega: tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso, de passear no teu céu. Ou seja, é saudade. A saudade não é algo bom, né? Quando você sente saudade, você está sentindo falta de alguma coisinha. E aí é triste, né? Então ninguém sente saudade da pessoa que está do lado. Pode sentir se estiver faltando alguma coisa. Porque a saudade ela é uma falta. Até porque é uma palavra que não existe em outra língua, só em português, né? A expressão saudade não tem outra língua que signifique isso. Só em português e pra gente significa. Também por conta dos bantos, né? A gente teve muita mistura de grupos, os indígenas, os povos pretos, na maioria os bantos, mais a língua portuguesa que existia aqui já, o português arcaico na época, eles produziam palavras que significavam os momentos. Então essa expressão saudade nasce desse lugar. Mas então a tristeza ela é bonita. Até a beleza pode ser feia, porque é questão de estética. Então eu posso olhar para uma pessoa e você fala: nossa, que linda. Eu falo: não acho, porque é estético. Eu posso olhar uma poesia e falar: nossa, essa poesia aqui é maravilhosa. Não gosto tanto. Eu posso ouvir uma música e falar: nossa, eu gosto muito dessa música. Falar: olha, não acho tão legal. Posso ver um quadro e falar: mais ou menos. Falo: nossa, maravilhoso. Porque é isso. O belo e o triste, o poético, ele depende muito do seu lugar de cultura, o seu lugar de socialização, o seu lugar de reencontro, porque a arte é feita para reencontros, né? Então a gente se encontra e se reencontra na arte. Então muitas das vezes o que falta pra gente a gente encontra na arte. Então essa beleza e essa tristeza, elas compõem a poesia com certeza, né? James, mas você como poeta, o que toca mais quando a gente pensa em poesia? A tristeza ou a alegria? Olha, o que toca mais naturalmente é a tristeza. Naturalmente, assim. Eu acredito que a maioria dos poetas tem mais dificuldade para escrever sobre alegrias. É muito difícil você ver, por exemplo, até um poeta marginal. A gente não deixa de falar de amor, sempre falo isso. O poeta marginal fala de amor. Ele tem, às vezes, mais dificuldade de lidar com a alegria. Porque são poucos pontos de alegria. Porque, culturalmente, a poesia marginal, ela vem desse lugar onde a gente tem mais dificuldade de diálogo, o ir e vir. Nós temos mais dificuldade do vez e voz. Então, quando você tem esses conceitos, você tem mais dificuldade de acesso à alegria. Por exemplo, um pai de família que tem 5 filhos, recebe R$ 1.300 por mês. Tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz, tem que dar internet, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da comida. É mais difícil ele ter alegria do que tristeza. E a poesia marginal, ela conta essa história. A importância hoje do hip hop para o Brasil, para o mundo como um todo, principalmente para as periferias do Brasil, é essa. Ele consegue fazer esse diálogo e consegue mostrar que há poesia naquilo que ele faz. Até os próprios MCs, quando eles estão em batalha, eles fazem isso. Eles trazem essa angústia deles para fora. E quem está ouvindo se sente acalentado por aquilo. E fala: rapaz, eu vivo isso também. Que bom que eu ouvi isso hoje. E é uma forma de aprender, é uma forma de ensinar. Porque a poesia também, ela não pode ser apenas uma ferramenta de beleza ou de feiura. Ela precisa também ser uma ferramenta de movimento, de construção, de luta, porque ela também é luto. Então a poesia precisa disso. Deixa eu contribuir. Aprender a ensinar e se fortalecer. Isso mesmo. Porque a poesia, você usa ela para passar uma informação. Quem está recebendo, ele consegue aprender alguma coisa e, ao mesmo tempo, você arrumou mais um aliado para continuar aquela sua ideia. Então, quando a gente está falando que o Brasil ele é desigual, que a sociedade faz isso, que pessoas estão passando por certas condições, sempre que eu encontro esses pares, eles vão estar falando realmente. Você fala: vamos fazer junto? Vamos resolver junto? É por isso que a importância da poesia marginal, o quanto esses lugares, essa poesia criativa, o quanto ela costuma brincar com a nossa vivência do dia a dia. Né? E isso é importantíssimo, porque ela vai construindo, ela vai transformando uma força motriz para essa construção. Ô James, você fala muito da poesia marginal. Eu quero colocar uma questão aqui para você refletir sobre a questão da poesia, né? Da relação entre a erudição e a ignorância. É um ponto crucial quando nós estamos falando de construção de poesia, da formação da poesia propriamente dita? Sim, sim. O erudito,
é aquilo que ele quase se transforma em um lugar muito pontual para grupos muito específicos. Já esse processo da construção da ignorância, e aí a gente precisa entender que a ignorância não é... A ausência da educação? Uma ausência da educação, é um condicionamento, normalmente. Então, vou dar um exemplo. Um mestre de capoeira, que tem só até a 3ª série, ele pode ter ignorância acadêmica, mas ele nunca deixa de ter sabedoria, porque ele é um mestre. Conhecimento é comprável. Eu quero saber geografia, eu pago uma faculdade de geografia. Eu quero saber história, eu pago a faculdade de história. Agora, sabedoria você não compra. A minha avó me dava chá de camomila para parar de doer minha cabeça. Não estava escrito em nenhum livro que podia. Naturalmente, alguém pegaria um dipirona, um paracetamol, né? Mas essa sabedoria, ela não é comprável. Ela é adquirida. Como? Oralidade. Aí a força da palavra de novo. Então, o que o erudito faz? Ele entende que existe um grupo de palavras que o pertence. Vou dar um exemplo. Pode ser que a forma que eu esteja falando aqui seja uma forma mais rebuscada para um grupo pontual. O jeito que ele fala é mais difícil de entender, essa forma de falar sobre essas palavras, como ele constitui. Pode ser. Agora, mano, se eu estivesse falando desse jeito, tá ligado? Para explicar pros caras que, ó, pois, você tá entendendo? Essa linguagem é de um grupo muito específico, que normalmente é a maioria das pessoas. Porque o que muda a língua? O que muda a língua é a cultura e a distância. É só isso que faz você ter uma outra língua. Por isso que o Brasil tem muito sotaque. Porque culturalmente nós somos iguais, mas nós somos muito distantes. Se você pegar uma pessoa do Rio Grande do Sul e colocar do lado de uma pessoa do Rio Grande do Norte, em diversos momentos eles não vão se entender pelo que estão falando. Porque o sotaque e a linguagem regional vai os fazer se confundir. Até porque, se a gente dá uma olhada de como aconteceu no Nordeste, nesse lugar inclusive, próximo de Suriname, Guiana Francesa, aí você tem o pessoal que veio, são os holandeses, e no sul do país, diferentemente, a gente tem os alemães que foram para lá, né? A gente tem bastante comunidades dos povos originários, né? Que eles fugiam para esse lugar, e esse lugar foi pensado dos alemães irem para lá para acabar com isso, porque era um processo de construção de eugenia, né? E a gente tem muitos quilombos. Só que esses grupos de quilombos, por exemplo, quando aconteceu a catástrofe no Rio Grande do Sul, que foram muito afetados, esses grupos, eles quase não foram vistos. Você está entendendo? Então existe a erudição, ela quer beneficiar um grupo muito específico. É como se eu dissesse que só Camões sabe fazer poesia. Porque ele tem uma linguagem muito mais rebuscada, mais trabalhada. Que não é verdade. Que não é verdade, né? Até porque quase ninguém vai entender Camões mais, porque ele tem um lugar de um português muito mais arcaico, né? Mais antigo. Né? Carta aos Navegantes. Se a gente olhar essas primeiras escolas literárias de Cartas aos Navegantes, a gente vai entender muito pouco, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha, hoje em dia, se eu falar isso para uma criança, ela vai ficar olhando para minha cara, né? Agora, se eu tentar produzir essa construção poética dentro de algo que seja mais natural para o dia a dia dela, né? Vou dar o exemplo de um rap, né? Se eu colocar um trecho o que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Racionais. Olha a diferença. Eu não deixei de fazer poesia. Nos dois lugares eu estou fazendo poesia. Só que o erudito, ele pretende dizer que o quê? Existe só um jeito de fazer poesia. Até que quando eu era criança, eu achava que eu não fazia porque os professores diziam que o que eu escrevia não era poesia. Então demorou um tempo para eu saber que era poesia. Até o professor falou, que bonita essa poesia sua. Opa, poesia? É. Chama até um amigo, pô, chega aí. Poesia sim, pô. Né? Meu professor não sabia, agora ele falou. Então, assim, olha a importância disso. O que o erudito faz? Ele entende, e aí, assim, as construções da poesia, elas nascem normalmente nos flancos, né? Para depois ela ir para os grandes centros. Porque o centro ele faz dinheiro. Quando começou o carnaval lá atrás, ele não era igual hoje. Ele vai para Sapucaí porque faz dinheiro. Porque se não fizesse dinheiro, não ficava expondo mulheres pretas seminuas no meio de uma passarela. Se não me desse dinheiro. É que vai para além, né? Que o carnaval também movimenta financeiramente um grupo muito grande. Mas se a gente for falar sobre a questão da arte e cultura, que a cultura é muito maior do que a arte, né? A gente cai nesses lugares. Que o erudito, propositadamente, ele faz essas manifestações de se achar melhor que o ignorante. E aí a gente repete que o ignorante não é falta de conhecimento, né? É sabedoria. Porque o tiozinho que mexe no carro e nunca fez um Senai, ele sabe mexer no carro, ele sabe arrumar o carro, só nunca fez o Senai,
o que não faz inferior, né? Até porque ele é capacitado a fazer isso. E a gente conhece muito disso, né? Existiu um período muito grande que muitas pessoas se organizavam a partir dessa experimentação, do empirista, né? O empirismo, né? O autodidata também se organiza muito nas periferias. A gente tem o Patativa da Saré, né? O Lirinha falava do Zé da Luz, que tinha uma poesia que chamava Ai se cesse. Não é nice se fosse, né? Porque o Ai se cesse era mais... Ele se entendia melhor com Ai se cesse do que um Ai se fosse. Né? Porque para as pessoas daquele grupo específico, essa comunicação era mais interessante. É quando a gente cria um preconceito linguístico de olhar para a pessoa que está fora dos grandes centros e dizer que ele é caipira, que ele é ignorante, que ele não sabe o que ele está falando, e muitas vezes não é isso. Ele simplesmente não tem essa linguagem com muito mais verbetes, ou essa organização de verbetes que não existe mais linguagem formal e informal, isso já caiu há algum tempo, mas que elas são mais informalizadas, né? Elas são mais difíceis de acesso, porque a gente também tem uma dificuldade muito grande na educação do Brasil, porque as pessoas elas entendem que a comunicação ela precisa realmente só... A comunicação ela existe para você entender, não tem outro jeito. Até porque um cachorro não fala, né? E o latido não significa exatamente o que ele está fazendo. Existem outros gestos corporais que ele compõe para significar. E o mudo, então, é a pessoa que tem deficiente, que não consegue... Que não é mudo porque não existe isso, né? Ele que tem uma deficiência auditiva, e aí é por isso que às vezes ele não fala, porque as pregas vocais devem estar em todos os lugares, né? Acho que ele tem alguma ruptura ali, mas ele não consegue expressar comunicamente a linguagem verbal, significa que ele não conseguiria falar e não conseguiria produzir nenhum outro gesto. Mas existe o gestual, né? Existe o Libras, né? A língua brasileira de sinais, o quanto é importante isso, que você está contando uma história. Hoje, na maioria dos lugares que a gente vai, a gente entende, né? Tem que ter uma pessoa ali que está fazendo o Libras para que as pessoas também possam ter esse contato. Olha o quanto é importante a comunicação. Ela não precisa ser erudita para ser de verdade. Sim. Não precisa disso. Vamos aproveitar aqui e apresentar você enquanto poeta ao nosso público aqui. Eu vou fazer uma fala aqui de uma poesia sua, vou pedir para que você comente depois. Abre aspas, você disse: os egoístas que me perdoem, depois da poesia escrita, ela não pertence mais ao poeta, fecha aspas, James Ribeiro. Comente isso. Porque é o seguinte, eu tenho livros, né? Tenho 2 coletâneas que eu participei e tenho um livro não publicado. Uma coletânea junto com Parada Poética, inclusive, Merak, que é um livro mais artesanal, e tem um livro que chamava Algumas e eu resolvi não publicar. E aí eu entendo da seguinte forma, quando a gente prende as palavras no livro, é legal falar desse jeito, mas é isso que acontece, quando eu prendo a palavra no livro, é aquilo que está escrito. Eu sou professor de teatro, né, trabalho na educação, né, já há algum tempo, então quando eu mostro para as crianças, elas falam: professor, eu posso mudar essa área? Eu falo: não pode. Por quê? Porque é dele. Não é minha, é dele. Essa é a palavra que ele usou. Você vai ter que falar exatamente a palavra que está aqui. Posso pôr minhas coisas? Não pode. Porque ele prendeu aqui, ó. Está preso aqui. A poesia é isso aqui, tem que falar isso daqui. E eu tinha um blog, né? Descobri esses dias atrás, tive um contato com ele. E aí, assim, o que eu fazia com o meu blog? Tem muita poesia que ela é mudada no decorrer do meu dia, assim, às vezes. Eu fazia poesia e falei: só queria mudar tal parte. E ela mudava. Porque não pertencia a mim. Então, por exemplo, quando eu mudei, quem leu anteriormente se sentiu tocado pelaquela parte que eu tirei, ela usa. Porque não pertencia a mim. Você está entendendo? O poeta, quando ele escreve, cada um sente o que quer com a poesia dele. E não é, às vezes, sente o que quer. Sente conforme a necessidade daquele momento. É igual a música. Se a música toca agora, você pode sentir alegria, pode ser que ela toque amanhã e você não se sinta bem. Vamos supor que você sente alegria com aquela música, aí num dia você está ouvindo aquela música, a pessoa que você gosta termina o seu relacionamento ali. Pode ser que quando você ouvir essa música de novo, não vai ter o mesmo efeito de alegria. Entendeu? Ou se você tinha uma pessoa que você gostasse muito. Minha avó, eu ouvia com a minha avó essa música, né? Tem uma música de Chitãozinho, não, Chitãozinho não. Acho que é Leandro e Leonardo, chama Não Aprendi a Dizer Adeus. Eu ouvia com a minha mãe essa música. Então minha mãe faleceu, então quando eu ouço essa música, não é igual. Em nenhum momento. Eu já começo a ficar mais emocionado. É um outro lugar que me encontra. Você está entendendo? Então não pertence mais. Não pertence mais ao poeta depois que ele escreve. Porque depois que ele escreve, cada um tem um sentimento diferente sobre a mesma coisa que você escreveu. Não pertence mais a ele. Porque as palavras não são suas. As palavras agora é de todo mundo. Começa a ficar um negócio muito grande para todo mundo poder olhar, observar e se organizar. Até porque não existe explicar poesia, né? Eu vou explicar minha poesia.
Estou explicando para mim, né? Para você eu não vou explicar. Porque se eu ouvir um Chico Buarque vai lá e escreve uma coisa, eu falo, nossa, é que ele quis dizer tal coisa. Você pergunta pro Chico e fala, não tinha pensado nisso aí não. Né? Que já aconteceu isso várias vezes. Ele fala, olha, eu não tinha pensado nisso. Mas que legal essa ideia, né? Eu poderia ter pensado nisso também. Mas não foi isso não, quis dizer sobre tal coisa. Aquela música da Legião Urbana, ela é Teatro dos Vampiros. Fantástico. Aí ela tocou e tal, aí o pessoal falou, não sei o que, ele falou, então, eu queria falar sobre TV. Fazia um sentido, Renato, sobre TV. Pra mim é de adolescente, minha cabeça é um adolescente que quer chamar atenção. E ele, não queria falar sobre televisão. É isso, né? Não pertence mais a ele. Pertence a um grupo muito maior, né? Que legal. Ô James, eu queria demais te agradecer, estava aguardando muito tempo a tua presença aqui, porque eu queria muito conversar com você sobre poesia e queria pedir aqui, mais uma vez, né, a agradecer a tua presença, a tua partida e pedir para que você faça então as suas considerações finais e, mais uma vez, minha alegria de recebê-lo. Obrigado. Posso fazer uma poesia então? Pode. Pra terminar? Claro. Vamos lá. Conta um pretinho a mais. Para nós, um pretinho a menos. Fingem que não ligam, mas nos querem ver mais a menos. É que eu tô furioso, mano. Não é por modismo. Todo dia eu sobrevivo. Eu não vivo em comodismo. É que eu fico puto. Que eu tenho novos amigos. Minhas armas, papel e caneta. E na letra, eu sou o perigo. Se eu fosse um Hates Chris, eu te entregava uns bagulho. A vida não é comédia. Vem, dorme aqui no meu barulho. A vida vira um tédio? Só vem, mas vem tranquilo. Meu povo conta corpos, farinha vocês querem de quilo. Não é isso nem aquilo e vocês reclamam daqui. Nos deram o álcool, as drogas e seu revolta é mimimi. Meu mimimi é a Duda tomando tiro na escola. Talvez seja o João Pedro e seu sonho de jogar bola. Vocês com bar, tocando bem alto em sua vitrola. Enquanto o menino Miguel despenca. Sai logo, vê se não amola. São quantas mais histórias? Quantos mais tiros em crianças? Vocês desprezam memórias, fuzilam até a esperança. Bala perdida só encontra quem mora em minha vizinhança. Enquanto o seu bairro chique, balinhas, drogas e dança. E olha que ontem mesmo se dizia antirracista. No mesmo tempo que paga uma fiança e volta pra pista. Pra sua festa impune, meu nome não tá na lista. Todos os dados comprovam quanto vocês são moralistas. Crianças negras são números, se fossem os teus pedem paz. Os teus roubarem acúmulos têm privilégio demais. Pra gente sobra mais túmulos, caixões pequenos que jaz. Se grito fogo é o cúmulo, sabe que eu quero bem mais porque a lei é um tira branco ajoelhado em minha cara. É João Pedro aterrorizado, morto dentro de casa, é a Cláudia arrastada, é Mariela emboscada, é o exército dá 80 tiros e não dá em nada. É que não estão pra proteger, estão pra te controlar. É tua fé que te protege. E eu não tô aqui pra te trollar. É que não estão pra proteger, estão pra te controlar. É tua fé que te protege, não tô aqui pra te trollar. James Ribeiro. James Ribeiro, mais uma vez a minha gratidão, saúde e paz, obrigado pela presença. Tudo de bom, muito obrigado e até a próxima. Até mais, obrigado, viu? Tranquilo. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos que nesta semana falou sobre poesia com o poeta e também educador James Ribeiro. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.